Olá, muito boa noite. Hoje, quarta-feira, dia de Econoflix, descomplicando a economia para todos. E hoje, nesta quarta-feira, nós estamos com um convidado muito especial. Seja bem-vindo, Bruno Musa. Não vou apresentá-lo, vou deixar que ele mesmo se apresente, mas antes do Bruno falar, eu quero pedir a você que está assistindo o nosso programa através da TVD, do canal 581 da Parabólica e dos canais da Hora do Strike do X e do YouTube, além das redes de alguns participantes do grupo, que vocês compartilhem este vídeo, porque o canal Hora do Strike está sofrendo shadow ban e nós estamos com dificuldade de expansão. E você que está na TVD, também divulga para as pessoas as redes sociais aqui do grupo. Então, seja bem-vindo, Bruno Musa. Quem é Bruno Musa? Primeiro, muito obrigado pelo convite, prazer participar aqui, parabéns pela iniciativa. Bom, vamos lá, eu sou economista, estou há 19 anos no mercado financeiro, sou sócio de uma empresa aqui em São Paulo, a Aquaver Investimentos. Nesses 19 anos eu atuo desde 2012 com empresa própria minha e a gente faz gestão de patrimônio de famílias aqui e fora do Brasil. Eu tenho alguma experiência de alguns anos vivendo fora do Brasil, enfim, então essa é a minha atuação primária desde sempre, né? Em meio a tudo isso, nessa minha última moradia fora do Brasil, que eu voltei em 2020, por questões ali até estratégicas do momento que a gente estava vivendo, da pandemia e tal, que eu precisava fazer frente a levar informação principalmente para os meus clientes, a ideia inicial era essa, em meio a tudo aquele cenário conturbado que estava acontecendo, eu comecei a gerar alguns vídeos mostrando notícias de mercado e fazendo umas análises. E comecei a receber alguns feedbacks positivos de que aquilo estava ajudando a entender a dinâmica econômica e tal. E foi quando, sem planejar, eu quero dizer, eu comecei a mergulhar no debate público e hoje eu participo dele, onde eu tenho atuado cada vez mais para que seja minha atividade primária. Então hoje eu tenho, além da Aquaver aqui, que já é uma empresa consolidada, que estamos em 13 capitais brasileiras, eu estou aqui em São Paulo, que é a matriz. Eu tenho hoje a minha empresa digital, que a gente já tem pessoas atuando nela, onde eu tenho meus próprios canais do YouTube, que eu faço análise, é o meu canal principal do YouTube, que eu faço análises político-econômicas e filosóficas sob o ponto de vista econômico, né, que é o meu tema principal. Faço os documentários em diferentes países, então estive em Venezuela, Cuba, El Salvador, Estados Unidos, Argentina com o Milei, que é na linha econômica que eu defendo, a Escola Austríaca de Economia. Faço programas na BMC News de comentários econômicos, sou contratado da Revista Oeste, onde eu comento política e economia ali 3 vezes na semana. Tenho participações na Antagonista, enfim, tudo isso voltado para o cenário político e econômico. E hoje, de novo, repito, hoje é uma atividade que se tornou apaixonante para mim, um segundo desafio. A gente vendeu 49% da minha empresa aqui no ano de 2021 para o BTG. Então isso me deu um fôlego para eu poder querer entrar no debate público. E hoje eu tenho ali, através do meu site, uma comunidade que nós criamos, e nessa comunidade a gente faz relacionamento entre pessoas que pensam de forma ou parecida ou que buscam uma compreensão da parte política e econômica. A gente faz debates, a gente faz apresentações dos documentários primeiro para esses membros, ali a gente cria um relacionamento, enfim, isso tudo está lá no meu site, depois eu passo para você para a gente divulgar aqui. E basicamente esse é um pouquinho do Bruno Musa, tá? Para não me estender um pouco mais aqui. Se for só um resumo, você imagine, audiência, o currículo do nosso convidado, do nosso parceiro, porque pelo currículo já se tornou, inclusive, parceiro aqui, porque esse projeto do Econoflix, como já tenho falado para vocês, é um projeto para a gente descomplicar a economia. Então, muitas vezes, você ouvindo que eu morei fora, que eu também já morei fora, que eu estudei escola austríaca, Frankfurt, e não se preocupem, a gente vai trazer para vocês uma visão global, uma visão local, mas numa linguagem que você entenda a economia e possa, no fundo, o nosso objetivo final, qual é? É que você entenda que você precisa de entender a economia e porque, na hora que você for tomar a decisão de votar em uma pessoa, você vai dar a ela um documento assinado em branco para que ela tome conta da economia do seu país.
Mas vamos começar o nosso bate-papo. Bruno, é um prazer, você está no lugar certo, na hora certa, e eu acredito que eu esteja hoje com a pessoa certa também, para a gente tocar o tema de hoje, que é um tema bem interessante, é falando sobre as instituições. Eu tenho feito algumas matérias, eu sou economista, também escrevo, faço alguns programas, também já morei fora, a gente tem muita coisa parecida. Comecei minha vida em 1985, 86 no mercado financeiro, vendendo letra de câmbio na Fininvest, né? Coisa antiga. Fui gerente de banco, meu pai foi diretor de banco, minha irmã foi gerente de banco, meus primos, minha família toda é uma quantidade enorme de pessoas que trabalham no mercado financeiro, são bancários, mas eu deixei de trabalhar em banco para montar uma empresa fomentadora no final, nos anos 90. E eu participei de toda essa tragédia econômica e essas engenhocas econômicas também que o Brasil teve, desde lá do plano Sarney, do plano Cruzado, plano Bresser, plano Verão, plano Collor. É tanto plano que a cronologia a gente até se perde quando vai narrar. Mas eu tenho uma preocupação muito grande, e eu trago isso para a nossa audiência, da interferência da política e da justiça na economia. Porque, como eu falei em outros programas, eu fiz um trabalho interessante sobre a Polônia, e a Polônia vai ter todo aquele histórico da Polônia, que para mim é um exemplo, né, de uma desconstrução para uma reconstrução econômica. Mas a gente vive no Brasil, a gente tem uma questão cultural, a gente tem um povo que há 2, 3 décadas é educado para não produzir, para não trabalhar, porque tem o Estado como papai Estado, e ele vai nos munir, vai nos prover do necessário para que nós sejamos pobres. Eu pergunto a você, Bruno, para a gente começar o nosso debate, toca fogo no parquinho logo. As instituições, o Estado, a Justiça, o STF, o Congresso Nacional, o Ministério da Economia, o Presidente da República, eles ajudam mais ou atrapalham mais o desenvolvimento econômico de um país, do Brasil, no caso? Exato, vamos lá. É uma pergunta bastante ampla no sentido filosófico da coisa, mas já que a gente trouxe aqui para a questão brasileira, que eu acho que é importante que a gente traga isso para o debate. Bom, no Brasil, claramente, na minha opinião, eles atrapalham, e atrapalham muito. E eles têm uma função disso. Vamos lá, eu estou montando uma palestra que eu vou dar em Belo Horizonte agora em março. Eu tenho feito bastante palestras ao redor do Brasil com relação a isso. Envolve um pouco de um tema tanto mais profundo, assim, por exemplo, é claro que muito disso que eu vou falar agora, talvez muitas pessoas nunca tiveram acesso ou curiosidade, não por nada, porque cada um está tocando a sua vida, não é o seu tema de estudo, de debate e tudo mais, mas que eu acho que começa a entrar na mentalidade das pessoas. Se nós olharmos ali a Revolução Industrial que veio, e já vou trazer para o tema principal de como isso afeta a compra do pãozinho no dia a dia das pessoas, tá? Não é que eu vou filosofar sobre a Revolução Industrial lá atrás, eu vou trazer para o pãozinho da padaria aqui do dia a dia. Se nós olharmos ali a Revolução Industrial que veio do século XVIII e XIX, né? Até, digamos, a Primeira Guerra Mundial, ou seja, as 2 primeiras décadas ali do século XX, os estados, no geral, eles tinham um tamanho muito reduzido, né? Eles chegavam ali a 3, 4, 5, 6% do PIB. Hoje, para você ter uma ideia, o tamanho do estado brasileiro, ele ultrapassa os 34% do PIB. Os estados europeus estão entre 40% e a aberração que é a França, que é o maior estado do mundo em percentual do PIB, que ocupa 60%. Ou seja, você, basicamente, tudo que você produz, praticamente metade, ou em alguns lugares mais da metade, como é o caso da França que eu falei, vai para bancar o Estado. E quando a gente transforma o Estado num ente abstrato, fica difícil você culpar alguém. Quem é o Estado, né? O Estado aqui volta na tua pergunta. São essas pessoas que compõem e são determinantes na condução da tua vida. Você acha que o Arthur Lira, você acha que o presidente do Senado, os ministros do STF, o legislativo, que apenas 30%, menos de 30% dele foram eleitos pelo voto direto, o resto foi puxado por coeficiente eleitoral, e eles têm capacidade de mudar uma regra que pode mudar a forma como seu filho estuda, ou o que você pode ou não comer. Tudo isso conduz a uma forma em que esses burocratas, que são o Estado, passam a ter um peso imenso nas nossas vidas. Eles determinam o que você pode ou não pode fazer.
se uma comida é boa ou não é boa, se eles julgam que uma TV tem que ser estatal e você vai ter que financiar essa TV estatal através da expropriação do teu dinheiro, que são os impostos, eles determinam tudo isso. Então, quando eu falo que os estados que lá até a Primeira Guerra Mundial e depois na segunda metade, principalmente do século passado, os estados começaram a crescer, foi que estrategicamente os estados foram fazendo as funções que antes a sociedade privada fazia. Por exemplo, associações mútuas, ou associações de vizinhos, ou até mesmo sindicato, nos séculos passados, que funcionava de uma maneira privada, onde eles verdadeiramente representavam os interesses dos trabalhadores e não viviam do Estado parasitando em cima do Estado. Significa que essas funções, saúde, educação, infraestrutura, tudo que nós aprendemos que o Estado deve fazer, foi algo que o Estado veio fazendo, ou seja, sequestrando as funções que a sociedade privada fazia e veio aumentando o tamanho do Estado. Para quê? Eles falam que é para o seu bem, para que você fique preso, acreditando que você é incapaz de gerar as funções que eles estão gerando, só que eles estão gerando num espaço curto de tempo na história, quando você poderia muito bem exercer de uma maneira muito mais eficiente. Aí você retiraria o peso do Estado dos teus ombros. Por que você paga tanto imposto? Por que o pãozinho na padaria é carregado de imposto? Por que o carro no Brasil é tão caro? Por que tudo no Brasil é muito mais caro? Porque você precisa sustentar, e eles fazem isso de maneira forçada, ou seja, te obrigam a pagar imposto, senão você é preso, para sustentar essa máquina gigantesca. Mas eles olham e falam assim, ora, vocês precisam do Estado para ter educação e saúde. Isso foi ensinado nos últimos 70, 80 anos. Será mesmo? Será que se o mercado não fosse livre, não fosse aberto, com todas as empresas podendo competir, e você não tivesse que sustentar um Estado gigante, um inchaço na máquina pública, uma saúde ineficiente, uma educação ineficiente, uma infraestrutura ineficiente, não precisaria pagar impostos, sobraria mais dinheiro na tua mão e você teria a liberdade de escolher produtos mais baratos, porque não precisaria direcionar os impostos para sustentar uma máquina e isso não seria repassado nos preços finais. Ou seja, os estados poderiam ter hoje, no meu estudo que eu tenho feito e logo publico, por volta de 9, 10% do PIB, que hoje está 35, 40, 45, 60%. Mais dinheiro na mão da população, mais dinheiro no teu poder de compra e das empresas investindo. Então, falei tudo isso para falar que hoje o que acontece é que os estados, eles são detratores na nossa vida. Por que eles vieram assumindo todos esses compromissos e passando a ideia que você não vive sem? Justamente porque se você achar ou perceber que consegue ser independente deles, eles não mais conseguem te escravizar. E aquelas pessoas ou instituições como igreja, associações de vizinho, famílias, que você atribui maior lealdade do que ao Estado, eles começam a perceber que a população começa a entender que eles não são mais necessários nas nossas vidas. E aí eles perdem voto, e perdem voto, e perdem poder. E eu acho que a tecnologia tem mostrado isso, mostrando que a descentralização é muito mais importante. Resumo tudo isso para falar para você a pergunta. No Brasil, todos esses burocratas, todos esses políticos, eles estão aí para te transformar em meros escravos do que eles vão vender a ideia que é bom para você e tiram a tua capacidade crítica de entender que você consegue ser muito melhor em algo do que eles. E vamos lá para finalizar. Eles que vendem a ideia que são bons para você, eles jamais te conheceram. Como eles sabem o que é melhor para você se eles não te conhecem, nunca foram na tua casa te visitar? Ou seja, eles atribuem um valor moral para você que serve para todo mundo? Esquecem que cada um de nós somos individuais e temos os nossos próprios interesses? Ora, está muito claro que é simplesmente doutrina e nada mais do que isso, controle pelo poder. E muito interessante o que você fala, e eu trago aqui, você falou muito bem na questão da igreja, que muitas vezes, pela ausência do Estado, a igreja assume algumas funções em algumas comunidades. Por quê? Porque falta o Estado. E também, hoje, até clubes, né? Você faz parte de clubes, e a internet, através de grupos de WhatsApp hoje, tem muito mais grupos ajudando pessoas que estão com dificuldade de outra coisa do que o próprio Estado.
E o que você faz tem uma coisa muito interessante nessa sua abordagem, Bruno, que eu queria trazer para a nossa audiência, que é o seguinte: ele não está falando modelo capitalista, comunista, socialista, etc. Ele está falando Estado como um todo. Aí, nesta problemática que está sendo colocada aqui, nessa situação, aproxima-se o comunismo do capitalismo. Porque o capitalismo, lógico, de uma forma muito mais radical, onde ele assume que ele é o seu próprio Deus, até em algumas situações que ele se torna a sua igreja, ele se torna o seu clube, ele se torna a sua comunidade, muito mais radical desta forma, e com a ideia de querer trazer para você a falsa ilusão que ele vai diminuir a desigualdade social. Primeiro que isso é uma falácia, isso é cientificamente, como a esquerda gosta de falar, na época da pandemia, impossível diminuir a desigualdade social. Porque, só para eu dar um exemplo a você, um exemplo muito simples, Donald Trump é um bilionário, mas Elon Musk tem 70 vezes mais do que o Donald Trump. Nos níveis do bilionário, há uma discrepância muito grande em patrimônio de Elon Musk para Donald Trump. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a função do Estado, na minha opinião, Bruno, ele tem que ajudar, capacitar, fomentar, viabilizar você a não depender dele. É como o próprio Ronald Reagan falou, na época que foi presidente dos Estados Unidos, sobre as ações sociais, os projetos sociais. Eles têm que ser vistos pela quantidade de pessoas que deixam de ter a necessidade do Estado e passam a viver com suas próprias pernas, com seus próprios braços. E aí, quando o Estado vai e diz a você, nossa audiência, que está assistindo nosso programa, que ele tem que escolher até o prazo da validade da comida que você tem que comer, mostra a interferência direta do Estado, inclusive dentro da sua casa, da sua família, como você deve tratar seus filhos. Isso é uma coisa dentro de um ponto de vista que nós estamos no século XXI. Isso deveria ter sido coisas que tivessem sido acabado no século XIX, no início do século XX. Né? Quem assistiu, que eu gosto de música, eu já vi que você também gosta de música, quem assistir aquele filme The Wall, e tem um pouco disso, a história da interferência do Estado, aquela toda que o Pink Floyd fez, aquela questão do exército, das guerras, porque as pessoas têm muita dificuldade, Bruno, às vezes, e eu gosto de trazer para elas, é o seguinte: olha, veja só, não é a pessoa que está lá, o presidente fulano de tal, do partido tal, é o modelo do Estado que não é adequado para aonde a gente quer chegar. Porque se o Brasil, que tem toda essa riqueza, o Brasil que tem toda essa capacidade, tem esse povo trabalhador, se o Estado deixasse o povo andar por suas próprias pernas, houvesse aquilo que aconteceu na Polônia, ou então da redução mesmo da escola do narcocapitalismo, de diminuir o Estado, vocês iam ver como o Brasil iria crescer. O grande problema hoje é que você, que paga imposto, você não tem a opção de pagar imposto. Você que é assalariado, você não tem, eu pago imposto. Não, você não paga imposto, lhe é tomado. Você é um escravo do Estado. Você é um escravo do governo. Por quê? Porque você é obrigado a pegar uma boa parte de tudo aquilo que você produz para dar para um ambiente e um setor que não produz. Ele faz de conta. Aí a gente pode falar de alguns países aí que o Estado funciona bem na Finlândia, na Noruega, na Dinamarca. Mas, mesmo assim, ele não cumpre com a atividade primos dele, que é a atividade de viabilizar você não depender dele. Porque eu estava semana, Bruno, aproveitando essa oportunidade, conversando com um deputado, que eu dou consultoria a ele aqui, a gente faz um trabalho de parceria junto, e disse o seguinte: o pior de tudo é que o que nós pensamos, se nós formos para um palanque falar isso, a gente vai espantar o eleitor, porque não é populista, não é popular, não são ações populistas. Exatamente o que acontece em países que saem de modelos onde o Estado é muito grande e se tornam países livres, não traz voto para aquele. Por quê? Porque vai haver dor. Para se remover um câncer, vai haver dor. Né? Então, assim, mas se você hoje, Bruno, tivesse de colocar para a nossa audiência aqui um modelo que talvez se aproximasse do ideal, vamos dizer assim, né? Você apontaria quais? Você já falou que a França quebrou. Todo mundo sabe que a França é um país que já dominou o mundo, como vários outros países que dominaram o mundo quebraram também. Um Estado que tem que toda a sua riqueza, 60% é para custear a estrutura do Estado. Você sabe que por isso que os muçulmanos entraram e vão tomar conta da França. 25% hoje do eleitorado da França já vem de origem muçulmana. Mas, se a gente for falar um pouco mais de coisas mais próximas à nossa realidade,
qual país você destacaria como algo que está indo para o caminho o qual você gostaria que o Brasil fosse? Bom, vamos lá. Eu queria fazer algumas ponderações com relação ao que você falou, tá? Primeiro, o seguinte, a gente tem que separar, pelo menos no meu conceito, o lado moral e o lado econômico, tá? O primeiro lado moral é o seguinte, quando a gente aceita no debate público falar o seguinte, ora, se eu aceitaria pagar impostos mais altos se o Estado me desse alguma coisa melhor. Não, eu não aceitaria. Primeiro porque ele é tomado o nosso dinheiro de maneira forçada, eu não tenho opção, como você falou. Se eu vou agora aí e pego a tua carteira e simplesmente saio andando, ou um livro, ou a tua jaqueta, ou o que quer que seja, isso é roubo. Por que é que eu tenho que trabalhar 5 meses do ano para financiar pautas que eu sequer concordo? Por que é que eu tenho que trabalhar 5 meses do ano para financiar produtos e serviços que eu sequer uso? Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo. Eu não posso te obrigar a pagar a mensalidade do clube, já que você mora em Brasília e não frequenta o clube. Ou seja, por que é que todas as empresas do mundo, seja um botequinho ou uma empresa grande, é financiada, sustentada pelos seus consumidores, certo? O boteco aqui da esquina, quem mantém ele vivo? As pessoas que vão lá tomar um café, um pão na chapa, o que quer que seja. Ou seja, ninguém é obrigado a financiar o boteco se ele não come aquele boteco. Você não pode mandar um vegano financiar uma churrascaria de maneira forçada se ele não come carne. Não tem porquê. Ele não é usuário daquele produto e daquele serviço. Então, é claro que no mundo eficiente, o boteco vive porque ele sabe lidar com as suas finanças em trazer eficiência da receita com as despesas dele. Os clientes consomem e dão receita. Ótimo. E aí ele atribui os gastos dele para que seja menor do que a receita para que ele possa ter lucro. É assim em qualquer mundo. Por que é que então não damos as opções para que a população opte por financiar um sistema que ela vai usar? Se o sistema fala que eu posso votar, que eu posso beber bebida alcoólica, que eu posso dirigir, que eu posso tomar minhas decisões, por que é que eu não posso assinar um documento e falar assim, ora, se eu bater o carro ou cair de moto hoje, eu não quero usar o sistema público de saúde, mas eu não quero contribuir com ele. E antes que as pessoas olhem e falem, esse cara é maldoso, não. Pelo contrário, quanto maior eficiência você traz, melhor o produto será por todos aqueles que usam. Fica claro que o Estado, como eu falei na minha primeira intervenção, criou essa narrativa que as pessoas vulneráveis não teriam saúde se fosse no modelo de hoje. Se fosse no modelo de hoje, esse sistema deve ser desmantelado. Não tem por que o Estado ter que sustentar uma série de programas ineficientes, uma série de fazer gestão de hospitais. Atribui isso à iniciativa privada, mas de maneira aberta. Não adianta você falar assim, existe uma empresa porque o Estado regula, uma empresa privada. Ele transforma um monopólio público em um monopólio privado. Um mercado verdadeiramente aberto. Todos os hospitais que queiram concorrer, que concorram. Se você tem capacidade de vender camiseta, computador, telefone para pessoas de alta classe ou produtos de mais baixa classe, restaurantes de mais alta classe e mais baixa classe, com eficiência, é claro que esses outros produtos, saúde e educação, que colocaram na cabeça da maioria que não pode ser um produto, mas é um produto, ele tido com eficiência, tá ótimo ser um produto. Você vender e fazer com que as pessoas que usem esse produto consigam usá-lo com eficiência. Então, digamos que, 10 milhões de pessoas optem por usar um sistema público de saúde. Ótimo, esses 10 milhões contribuem. Como o Estado só vai ter que fornecer produto para 10 milhões de pessoas e não para 200 milhões, ele vai fazer com que as despesas deles, os custos dele, sejam também direcionados a esses 10 milhões para trazer eficiência. Dê liberdade às pessoas. O Paraguai está fazendo isso, por exemplo. Com imposto máximo de 10%, se teu filho está numa faculdade, numa escola privada, você não precisa contribuir. É algum modelo que eu estou estudando ainda a fundo, mas o teu imposto máximo é de 10%. Sem querer lhe interromper, e só fazendo uma observação, me perdoe a intervenção, você paga ao Estado
e você ainda tem que pagar a seu plano privado. Então, você tem que ter um plano de saúde porque o SUS não funciona. Você tem que ter uma escola privada porque a pública não te atende em conformidade. Você tem que ter uma previdência privada porque a previdência do governo já explodiu. Então, além de você ter que você já pagar ao Estado, me perdoa a intervenção, você paga também a iniciativa privada. Ou seja, você paga 2 vezes para ter um serviço e um deles você não vai usar, nunca. Esse é o ponto, você não vai usar. Então, dê liberdade às pessoas. Só que, claro, se ele dá liberdade, as pessoas vão ver que no mercado aberto surgirão muito mais hospitais, muito mais clínicas médicas para pessoas de todas as classes sociais, vai sobrar mais dinheiro na mão da população e essas pessoas perceberão que não precisam do Estado para viver. E aí o que acontece? Você deixa de votar nas pessoas e o poder deles simplesmente rui por dentro. Então, eu volto. Eu sou contra, pelo lado moral, falar, se eu tivesse serviço de qualidade, eu aceitaria pagar. Não, eu quero ter liberdade para pagar. Eu sou contra isso, porque essa fala pressupõe que você aceita ser roubado, que seu dinheiro seja simplesmente sequestrado de maneira forçada para sustentar uma máquina pública que você não necessariamente quer ou vai usar. Por exemplo, a EBC, uma televisão pública, para que tem que existir? Se lá tem pessoas, atores e atrizes como a Cissa Guimarães, que ganha 70 mil reais por mês, para fazer lacração e conteúdo que doutrina as pessoas, e nós temos que bancar. Você acha mais legal o teu pãozinho ficar mais caro para você bancar uma televisão pública? Não tem o menor cabimento isso. Eu tenho certeza que as pessoas mais pobres, quando entendam esse processo, ou já estão entendendo, graças às redes sociais, e por isso querem cancelar, congelar canais, censurar, as pessoas vão perceber que não precisam de mais ninguém do Estado para sobreviver. Nós somos capazes de fazer esse tipo de eficiência melhor nas nossas vidas. Então eu digo tudo isso para a gente mudar o discurso. Aceitaria ter imposto se... Não, tem o lado moral. Eu não quero que tomem o meu dinheiro forçado. Simplesmente assim, porque sou eu que trabalho de manhã, que deixa de estar com os meus filhos menos horas por dia para poder levar dinheiro para casa. Eu não quero sustentar esse bando de parasita que vive dentro do Estado, não produz absolutamente nada e fica atrás de uma mesa dizendo que eu devo consumir na minha casa, sendo que ele sequer me conhece. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o ponto econômico, que isso traz ineficiência. Eles já se mostraram ineficientes na gestão de produtos e serviços. Saúde, educação, saneamento básico, e aí volta. Ora, Finlândia, que são países que podem ter eficiência maior. Ok, eu conheço todos esses países, eu morei alguns anos na Europa, conheço e fui investigar como funciona. Primeiro que tem esse lado moral que eu falei para vocês. Você pega a saúde privada na Suíça, por exemplo, já tiveram acho que 3... como é que chama quando você faz pergunta lá para as pessoas? Consulta, não é consulta pública. Consulta pública, não, mas tem um Sim, e eles, plebiscito, eles fizeram plebiscito. E os suíços optaram por ter saúde privada. Aí você vai falar assim, mas o suíço ganha mais. Certo, por que ele ganha mais? Porque você tem um imposto muito menor no consumo, na renda não, mas no consumo. Você tem um imposto menor, você tem liberdade econômica, abrir empresa é mais fácil contratar, é mais fácil mandar embora. São países que não estão na comunidade do euro, tá? E a comunidade do euro a gente sabe que adora burocratizar, adora criar regulações, por isso está muito atrás dos Estados Unidos e com problemas de produtividade em todos os setores, basicamente, além de falta de mão de obra. Então, quando eu falo tudo isso, eu quero dizer, desse lado moral, que por mais que você vá, e eu fui visitar os Balcãs todos, eu conheço praticamente, não quero que isso pareça aqui como se fosse assim, nossa, ele está falando porque conhece. Eu conheço todos os países da Europa e eu fui investigar, todos literalmente, investigar como funciona. Vá em todos esses países, Finlândia, Noruega, Suíça, Dinamarca, que realmente a qualidade de vida é muito melhor, eles têm os melhores e lideram os índices de liberdade econômica de várias instituições. Então, por mais que, na minha opinião, não seja ainda o modelo ideal, afinal de contas, até o estado de bem-estar social desse país tem diminuído porque o dinheiro começa a acabar. Volta na minha primeira intervenção, que os estados começaram a crescer a partir da metade do século passado. Eles começam a diminuir agora porque o dinheiro começou a acabar, ou diminuir a poupança deles. Isso significa que você poderia mudar a estrutura como um todo para ser ainda mais eficiente.
Mas, sem dúvida nenhuma, se compararmos com países como o Brasil, obviamente, acabam tendo muito mais eficiência, mas todos eles têm liberdade econômica, flexibilidade no mercado de trabalho e um imposto corporativo muito menor do que no Brasil, que a gente tem imposto para absolutamente tudo. Então, dito isso, um modelo que hoje seria, digamos para mim, um mais que me agrada é a Suíça, onde você tem muito mais liberdade, absolutamente tudo, e vamos lembrar que eles são, a Suíça é um dos países que não aderiram à moeda comum do euro e, portanto, ela tem um amplo domínio sobre a sua própria moeda. Eu, particularmente, sou a favor de moedas privadas concorrendo entre si, mesmo que tenha moeda pública, mas que concorra com várias privadas, mas de qualquer maneira a Suíça é um país extremamente pequeno, já se mostrou que a falta de recursos leva o ser humano a se desenvolver. Eu sou muito crítico no Brasil naquilo, mas o Brasil tem tudo e dá errado. Talvez seja por ter tudo que dá errado. Tente dar tudo para o teu filho enquanto ele é uma criança. Ele vai ser um mimado. A Suíça não tinha saída para o mar, não tem recursos naturais e se transformou no país que se transformou. A necessidade faz do indivíduo. É isso que a gente fala. É aquela velha história do cara, aquela piada que a gente sempre conta, do cara que tinha uma fazendinha, né? E chegou, tinha uma vaquinha que dava leite, e do leite fazia o queijo, da irmã que vivia, do leite fazia a coalhada, que o outro vivia, chamou um consultor de empresas e chegou para esse consultor e fez, olha, eu tenho essa vaquinha, tenho essa fazenda, eu preciso ampliar. E o consultor perguntou, e essa vaquinha faz o quê? Não, a gente tira o leite para isso, faz o queijo, faz aquilo, e todo mundo vive dessa vaquinha aqui e tal. O que é que eu posso fazer para a gente melhorar a qualidade de vida? Ele pegou a vaquinha, jogou a vaquinha da ribanceira e matou a vaquinha. 5 anos depois, ele se encontra com o dono da vaquinha no Champs-Élysées, né? Aí para o dono da vaquinha, o ex-dono da vaquinha, numa Ferrari, se encontra com o cara. Diz, opa, tudo bom? Tá lembrado de mim? Eu sou o dono da vaquinha. Aí o cara, sim, como é que você está hoje? Não, graças a Deus. Na época eu não entendi, não, você jogou a vaquinha fora, mas depois a gente descobriu outras formas de ganhar dinheiro. Hoje eu estou rico, tenho uma Ferrari, graças a Deus você jogou essa vaquinha pela ribanceira. Mas, piadas à parte, isso é uma realidade, e a gente sempre fala nisso, a necessidade faz o homem. A gente vê hoje no Brasil, hoje, por exemplo, uma geração que até o professor Olavo de Carvalho falava, geração perdida, né? Uma geração de pessoas que foram criadas, são financiadas para serem pobres, achando que auxílio do governo está tirando ela da pobreza. Não está tirando, está mantendo. É isso que eu quero trazer para a nossa audiência. Ele não tira, ele mantém você na pobreza e com um chicote na mão, uma chibata, como a gente fala lá no Nordeste, e praticamente obrigando você no dia da eleição ir lá votar neles, e eles sempre prometendo que vai melhorar aquilo ali. Por isso, hoje, Bruno, que eu tenho muita preocupação com essa questão cultural, que esse sistema de governo que o Bruno falou aí, de depender disso tudo, a área mais progressista, que na minha visão, a área mais comunista de esquerda, se inseriu dentro do ambiente catedrático, do ensino, para educar a pessoa a dizer assim, eu fico muito, sempre fui, eu tenho 59 anos, você tem que fazer um concurso. Você tem que fazer um concurso público para você ter um emprego garantido. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer um concurso público? Não, porque lá você tem garantia, estabilidade no emprego. Eu estou falando isso, gente de classe média. Não estou falando isso o pobre que está lá na ponta, lá que nunca teve quase que nada na vida. Eu estou falando de pessoa que estuda em colégio bom, colégio tradicional, família de classe média. A gente é educado para fazer concurso. Eu dizia, mas eu não quero. Você tem algum cara que tem concurso que viaja para o mundo todo, faz o que quer, monta empresa, faz aquilo? Não. Concurso você vai ser uma função remunerada, bem remunerada, garantida de emprego, mas você vai ser aquilo, congelado ali. No máximo, crescer um pouco aqui, um pouco ali. Então, essa questão cultural está enraizada no nosso povo há muitos anos. Entendeu? E hoje, quando eu tento quebrar isso, né? Não, faça o concurso. E quem arrisca, você que é do mercado financeiro, como eu, a gente sabe que existem altos e baixos, tem momentos que você passa pelo vale da sombra da morte, na dificuldade financeira, e se fizer, o pessoal fica, tá vendo? Se você tivesse feito concurso, você não estava passando por isso. Eu disse, mas também eu não tinha conseguido realizar os sonhos que eu tive, fazer as viagens que eu fiz, conhecer os países que eu conheci, até morar fora, como eu já morei fora também, e vi que a coisa é diferente. Mas, Bruno, muito boa a nossa conversa, a nossa audiência aí. Quero mandar um grande abraço para o Ricardo Montijo, da TVD, um grande abraço para a Cristina Grêmio, a idealizadora do Hora do Strike, e toda a equipe. Gente, o Paulo Cogos é o seguinte, o Paulo hoje não pôde participar do programa. O Paulo teve uma outra missão para fazer, tá? Mas, com certeza, a gente aqui vai dar conta do programa sem ele, e na próxima quarta-feira, Paulo vai estar comigo aqui na bancada. Bruno,
quais são os passos dentro da sua visão, da sua experiência, né, e que você viu em outros países dar certo e que possa ser implantado no Brasil para a gente fazer vamos dizer assim, uma conversão, né, desse abismo que nós estamos quase todo dentro dele, para voltar a ver um horizonte promissor. A gente sabe que na política o Brasil hoje tem problemas seríssimos. Na justiça, talvez o poder judiciário do Brasil hoje seja mais complicado ainda do que o executivo. Mas para você, na sua opinião, você não acha que o empresariado brasileiro, eu tenho uma teoria aqui meio maluca, que o pessoal morre de rir comigo, sou chamado de tudo que não presta quando eu falo. Eu disse, rapaz, eu estava na hora do empresariado fazer uma greve, juntar as empresas do Brasil e passarem 90 dias sem arrecadar um centavo de imposto para poder mostrar que eles são a máquina motriz do país e não o Estado. E isso inviabilizaria o Estado de multar todas as milhões de empresas que tem no Brasil e isso ia parar para sentar na mesa e negociar e mudar o rumo desse país. É uma loucura essa minha ideia? Ou você acha que já existiu isso em algum país do mundo e isso pode ser uma das pílulas que o Brasil tem que tomar para sair desse caminho catastrófico que nós estamos andando? Bom, vamos lá. Eu acho que... Eu não sei se é sonhador ou não, mas eu acho que seria uma solução. Mas é mais difícil você unir, por exemplo, 80% das empresas no Brasil são pequenas empresas, né? E pequenos negócios, assim, pequenos, a pequena papelaria, o pequeno bar aqui do lado, são 80% dos empregadores no Brasil. Portanto, é muito difícil você, através de um sistema descentralizado, unir tantas pessoas em prol de um mesmo interesse, né? Até porque cada um tem a sua necessidade. Vou fechar meu bar aqui, vou deixar de levar dinheiro para casa, meu filho precisa do leite, enfim, é muito difícil. Mas não seria fechar, seria não recolher imposto durante 90 dias. Para mim, filosoficamente, imposto é roubo, tá? Então, eu acho que a gente deveria ter uma rebelião fiscal urgente. Eu acredito amplamente nisso. Deveria peitar realmente. A gente percebe que quando o povo resolve se juntar em prol de um interesse contra o Estado, ele ganha. A questão do Pix foi isso que aconteceu aqui no Brasil, né? Ou a questão, por exemplo, da calamidade que aconteceu no Rio Grande do Sul, que o povo se juntou, e na Espanha, onde eu participo do debate público da mesma forma que aqui, aconteceu em Valência, a mesma coisa, e em Valência também, o povo se juntou e expulsou o Pedro Sánchez, que é o presidente do governo lá, e ele simplesmente chegou lá para tirar foto de terno e gravata com todo mundo com barro até aqui e expulsaram ele de lá. Né? O mesmo aconteceu aqui, quando o Paulo Pimenta chegou lá no Rio Grande do Sul e o Lula chegou lá e falou, tchau, amigo, vai embora, você não fez nada aqui. Né? E aí volto, esse é o Estado. Ele vai lá para tirar foto e para parecer bonitinho nos meios de comunicação em que eles financiam, que eles fazem propaganda com o nosso dinheiro. Então é todo um sistema perverso que a população começou a perceber em meio a tudo isso. Então eu acho que sim, assim, filosoficamente eu sou super a favor. Né? Você não deve, como eu falei, pagar de maneira forçada. Aquele papo, eu pago imposto para ter serviço. Não, você paga imposto para não ser preso. Você tem medo que os burocratas de turno venham aqui em casa e cancelem teu CPF e você seja preso. Simplesmente assim de claro. E aí, eu estou começando a fazer agora, vou fazer um documentário por mês, como eu faço muito fora do Brasil, vou fazer aqui, indo em comunidades carentes, indo pegar essas pessoas que praticamente ninguém escuta, para mostrar como as ideias que eles seguem no dia a dia não tem a ver com nada que a esquerda defende, absolutamente nada. Nós vamos mostrar isso aqui nos meus canais. Mas, enfim, meu ponto eu sou super a favor. A questão é que eu vou fazer uma dura crítica aqui e eu gostaria que todos, antes de bater, refletíssemos a respeito. Eu sou um grande crítico do povo brasileiro no geral. Eu não gosto de qualquer tipo de coletivização, tá? Então, portanto, aqui eu estou fazendo talvez não quero coletivizar tudo, mas no geral, na média, eu sou crítico às ações do brasileiro. Quer ver, por exemplo, uma coisa? Vamos começar pelas gigantes empresas. Todas essas são basicamente um braço dos governos de plantão, né? Todas elas estão em alguma coisa, juro subsidiado, ou empréstimos do BNDES, ou a quatro paredes numa reunião com o governo e com o ministro, né? Todos eles fazem tributária, né? Isenção tributária. Isenção tributária daqui e de lá, enfim.
Mas vamos descer um pouco na classe aqui, vamos para a grande massa. O brasileiro no geral, e me perdoe se alguém se sentir ofendido que eu não estou fazendo coletivização, na média, no geral, qualquer coletivização é ideia coletivista que vem da base socialista, que eu não apoio em absoluto, vai amplamente contra as minhas defesas da Escola Austríaca de Economia, que os interesses individuais devem prevalecer, porque aí o todo passa a ser atendido e não ao contrário. Feito esse disclaimer aqui, no geral, o brasileiro reclama, mas tem inveja daqueles que estão lá parasitando e tendo benefícios e privilégios. Se tivesse a caneta na mão, adoraria participar daquilo que ele está criticando. No fundo, ele está criticando porque não é ele que está surfando essa onda. Ou seja, grande parte, ou uma média aí, e eu conheço muito, participei esses dias de uma reunião com isso, reclama, ora, eu sou contra o Estado, ora, eu sou a favor de um Estado pequeno, defende todas as ideias que eu defendo. Mas no momento que quer, ora, dá para eu ter aqui um fixo mais um benefício XPTO? Aí eu também quero, porque é para mim. Será que a minha empresa consegue um juro subsidiado ali de um banco do BSB em Brasília, ou do Banco do Brasil, ou da Caixa? Ah, se der um juro subsidiado para mim, beleza. Eu sou contra subsídio, tá? Mas se for para mim, beleza, né? Eu sou contra imposto, eu acho que filosoficamente imposto é roubo. Mas já que a gente é obrigado a pagar imposto, se no meu setor dá para ter um privilégio para o outro pagar mais pelo meu privilégio, aí eu também apoio. Se eu tenho o meu carro ali, eu tenho minha Porsche, eu tenho não sei o quê, eu não quero que o motorista do restaurante pare meu carro. Deixa ele parado na frente aqui do restaurante. Afinal de contas, eu tenho privilégio, porque eu tô ali com o meu carro que custa R$1 milhão, entendeu? Olha, você sabe que eu sou filho do ministro, eu sou filho de não sei quem, eu sou filho de um advogado, eu sou filho de não sei quem, então eu não preciso pegar fila nessa festa, né? Você sabe com quem você está falando? A famosa frase, você sabe com quem você está falando. É o brasileiro no geral, na média. É o brasileiro que realmente se vangloria porque acha que ter dinheiro te coloca numa situação intelectualmente acima dos outros, o que não é uma verdade, principalmente em mundos de hoje, onde você cria um funk e você pode ter milhões e não sabe falar sequer o português, assim como o presidente do Brasil, que sequer sabe falar 2 palavras em português. Então, o que eu quero dizer é que vale uma reflexão dura, uma autorreflexão nossa, até que ponto a gente critica o sistema, mas não gostaria de fazer parte dele. E, portanto, o que eu acho que o Brasil precisa é uma mudança drástica de mentalidade. Mas eu acho que nesse ponto nós estamos avançando. A informação descentralizada tem feito com que as pessoas comecem a entender toda essa dinâmica, que ela foi escondida de grande parte da população que, por seguir a sua vida, ser de outra área, não ter interesse, não ter conhecimento, jamais pesquisou sobre o tema. Agora, com as informações centralizadas, começam a ser impactadas com esses tipos de ideia e começa uma reflexão importante. Ora, eu nunca tinha pensado nisso. Ora, eu nunca tinha pensado naquilo. É uma mudança de mentalidade que demora gerações. Então, eu acho que é uma crítica construtiva que faz com que nós busquemos a melhorar, evoluirmos. Claro que você sempre vai ter ali, dentro de uma sociedade, uma classe parasitária que quer se beneficiar da outra. Mas quando a maioria tem uma mentalidade, é inevitável que a classe política precise replicar a demanda dessa maioria. Eu acho que o político ele é um reflexo do que a sociedade demanda. E a sociedade brasileira pouco se importou com corrupção ao longo da sua história inteira. E aí sempre fomos representados por corruptos, por juros subsidiados, por privilégios, pelo Estado grande, né? E isso começa a mudar. Então eu vejo avanços e crescimento nisso. E com isso, talvez essa mentalidade faça com que as pessoas e esses empresários que você falou comecemos a entender que é preciso ter uma rebelião fiscal. Mas, de novo, nós chegamos nisso em décadas. Nós chegamos a caminho do fundo do poço, porque tem espaço para a gente piorar e muito ainda. Nós chegamos nesse nível de deterioração moral, ética, institucional que o Brasil vive em décadas. Não será em 1, não serão em 2, em 5 anos que nós mudaremos. É uma geração e uma mentalidade que está em mudança. Vai demandar tempo. Da mesma maneira que eles tomaram a cultura, as instituições, as universidades, a mídia em décadas, nós vamos ter que ter conhecimento, união
e paciência para entender que isso também vai demandar décadas de mudança. Muito bom. Aproveito a oportunidade para, no que Bruno está falando, eu sugiro à nossa audiência que leia um livro chamado Corruptíveis. Esse livro, eu acho que não sei se o Bruno já leu, Corruptíveis, ele fala porque as pessoas corruptas chegam no poder. Eu vou depois passar aqui embaixo, eu vou passar para você também, Bruno. Ele fala exatamente sobre algumas experiências em alguns modelos de sociedades, né, onde todo mundo se ajudava quando todo mundo tinha o mesmo esforço. Tem um momento lá que ele fala sobre isso. E toda vez que alguém fazia aquele corpo mole, essa pessoa não recebia os benefícios da sociedade. Isso eu estou falando de sociedades de anos, centenas de anos atrás, às vezes até povos primitivos, né? Então, isso é uma coisa, inclusive, natural do ser humano, a ajuda ao próximo, mas como também é natural do ser humano que o esforço também seja equivalente. Essa metanoia que Bruno fala é defendido pelo professor Otávio de Carvalho, volto a falar dele, porque ele já previa isso. Mas eu também quero dizer uma coisa aqui que nos ajuda bastante, e um alerta, com relação a essa questão da informação. A informação hoje corre o mundo em questão de segundos. Uma informação que sai aqui agora, um segundo depois já está na Ucrânia, está em Vladivostok, com quem jogava o sabe? Onde tem lá Yakutsk, por exemplo, que é o lugar mais longínquo aqui. Mas, enfim, a sabedoria também para se utilizar das redes sociais como instrumento de modificação também tem que existir. Tanto que o governo hoje se preocupa em regulamentar e regularizar as redes sociais. Não é porque fulano está chamando o outro de ladrão ou porque o cara está expondo fotografias, etc. É porque o sistema sabe que aquilo é uma ferramenta que ele não tem controle e ele não tendo controle pode mostrar através dela as suas vulnerabilidades, os seus pontos falhos. Tá? Mas eu queria aproveitar, Bruno, a audiência bombando, você, pessoal adorando aqui, você está convidado mais vezes, sempre que quiser vir ao programa. Fala para a nossa audiência aí quais são as tuas redes sociais, onde é que as pessoas te encontram, como é que elas podem ter acesso a ver mais conteúdos feitos, elaborados por você. Faz a tua propaganda aí das tuas redes sociais. Obrigado. Bom, vamos lá. Meu canal principal é o YouTube. Meu Instagram é Bruno_Musa, o X também, Bruno Musa, vocês me acham. E eu vou, meu novo site, eu tenho o site brunomusa.com.br/investimento, que ali a gente fala, enfim, sobre investimento mesmo, então, do lado pessoal. O meu novo site está indo ao ar na sexta-feira agora. Então, hoje é quarta, na sexta-feira está indo ao ar o meu novo site para trazer, enfim, esse novo debate que eu falei desse grupo no começo de troca de pessoas. Eu comecei faz um mês com isso, tem 200 e poucas pessoas, e a nossa meta aqui é bater 10 mil pessoas até o final do ano. E grande parte disso é fazer relacionamentos e debates importantes que melhorem, não é debate político, esse tipo de coisa, não, é debate que envolve isso, mas como levar isso para o teu negócio, como levar eficiência para a tua vida, seja pessoal, profissional e tudo mais, e obviamente é um ambiente que gera negócios. Então, você tem ali das mais variadas profissões já, a gente já viu, por exemplo, dono de restaurante cedendo espaço para um médico que estava fazendo um evento, e você sabe que são pessoas que têm valores ao menos parecidos com o nosso. Então, são criar comunidades grandes onde a gente possa, através da educação, mostrar que as pessoas são protagonistas de suas próprias vidas e que você não precisa do Estado para gerir tua poupança, não precisa do Estado para gerir a tua previdência, para gerir a tua educação, que você consegue através de certos conhecimentos que são fáceis de adquirir, demanda, obviamente, espaço, tempo, obviamente, mas você passa a ser livre da mão desses burocratas que estão lá amplamente pelo poder. Então, basicamente é isso. Acompanhe ali nas minhas redes. Eu vou fazer agora a divulgação do site novo até sexta-feira, mas pelo meu canal do YouTube, pelo meu Instagram, Bruno_Musa, isso já vai ser amplamente divulgado por lá. O meu é LC Belém 1 no Instagram, LC Belém no YouTube e no X. E nosso trabalho também é voltado para fomentar o empreendedorismo. Então, geralmente, tem pessoas que querem colocar como é que eu faço para botar um negócio? Desde o cara que quer botar um fiteiro lá na esquina, que quer consertar sapato, até na área de consultoria a empresas para recuperação de crédito, para melhoria de processos e outras coisas.
Mas muito bom saber disso. Colocamos o Econoflix e toda a nossa bancada aqui à sua disposição. No que for possível, a gente colaborar e contribuir e a gente compartilhar em nível de troca de informações, de conhecimento, até de parcerias também. Conte comigo. A gente está se conhecendo hoje, é um prazer, uma honra estar aqui fazendo parte desse programa com você. E agora, Bruno, nós vamos entrar na nossa reta final do programa. Nós estamos, faltam, na realidade, agora 6 minutos para terminar o programa. Eu quero, antes disso, mandar mais uma vez um abraço para toda a audiência da TVD, do canal 581. O Ricardo Montijo já chegando com novidades aí da programação. Amanhã, na quinta-feira, vocês vão assistir Delação Premiada, imperdível, viu, Bruno? Imperdível ver a conversa dos marqueteiros sobre os bastidores da política. A gente defende a parte técnica de economia, quando a gente vai ver o outro lado... mesmo. Não, é Delação Premiada no canal Hora do Strike. E também tem no canal Delação Premiada e aqui no 581 da TVD. Então, o canal Hora do Strike passam todos esses programas, é um ponto de referência. E você, se puder... Parei lá. Pronto. E, assim, o que é que a gente pode fazer? A gente está vendo que eu estou vendo que você é uma pessoa proativa, e eu também, hiper proativo, a gente nunca está parado, lógico, a gente tem que fazer um bom trabalho. E você falou uma coisa muito, mas muito que eu bato forte mesmo. O brasileiro gosta de levar vantagem em tudo. O cara reclama porque não está O cara reclama da festa, do barulho do vizinho, porque não está lá tomando cachaça, nem dançando da festa. Mas as redes sociais, eu acredito, e esse trabalho que a gente está fazendo, um aqui, uma conscientização aqui, e tendo pessoas exemplares colocadas como exemplo, porque você não pode ter como exemplo o cara do funk que fica tocando fogo numa poste no meio da rua para dizer que é rico, entendeu? Então, assim, é muito triste a gente ver isso no país, quando a gente vê um pai de família aqui ter que pagar R$86 por 1 quilo de café. Então, é um Brasil que a gente quer diminuir, né, a miséria e a pobreza e dar oportunidade para todo mundo. Eu acho que esse trabalho que a gente está fazendo, você está fazendo, eu estou fazendo, esse programa aqui, audiência de conscientização, divulguem esse programa. É muito importante que mais pessoas tenham acesso à informação, que consiga ter uma metanoia, quebrar as muralhas que tampam, né, sua visão de um mundo melhor. Dá para se viver muito bem sem esse governo, sem esse Estado, sem esses políticos. Se nós, como sociedade, nos organizarmos, a gente consegue mudar o rumo da humanidade. E um homem mudou a história do planeta, porque a gente, como povo brasileiro, sofredor, trabalhador, que não fica em casa de meio-dia deitado e quer trabalhar, quer ter oportunidade, porque a gente não pode mudar. Bruno, eu quero suas considerações finais, ainda temos 2 minutinhos aí. Será que a gente chega lá, Bruno? Será que a gente vai estar vivo para ver um Brasil melhor ainda, ou a gente vai deixar para gerações futuras? Não, gerações futuras, porque depende o que é... Depende o que é chegar lá, né? O chegar lá é muito subjetivo, né? O que é desenvolvimento para você não necessariamente é desenvolvimento para mim. Então, mas o que eu queria ver é o mínimo de um país fora do centro de achar que corrupção é normal, né? Um país onde você possa falar o que você queira e que as pessoas entendam que às vezes uma verdade que te livra no longo prazo é melhor do que uma mentira que te engana no curto prazo para que você tenha um alívio, né, no curto prazo. As pessoas, no geral, preferem isso. Então, o chegar lá, e por que eu acho que a gente não vai ver e eu abri mão de ver o país desenvolvido? Porque é o seguinte, eu acho que, primeiro de tudo, a gente tem que parar de cavar. A mudança ela pode ser rápida, tá? Veja a Argentina, o que aconteceu em um ano. Pobreza que caiu, subiu para 54%, caiu para 38%, já abaixo do que o Milei assumiu. Mas está longe de ser um país amplamente desenvolvido. Foram quase um século de peronismo destruindo o país por completo. Então, vai demorar. Mas a expectativa de melhora já causa um cenário que ajuda a acelerar esse processo de melhoria. E como você falou, a informação hoje corre muito mais rápido. Então, a mudança também é muito mais rápida. Mas tem um livro que eu deixo aqui, que é o seguinte, chama The Fourth Turning, a quarta virada, só tem em inglês. São dois historiadores, e ele mostra desde, acho que 1500 até 1997, nos Estados Unidos e na Inglaterra, como que a história se repete de tempos em tempos, né? E ela divide a vida humana em 4 fases, do 0 ao 20, do 20 ao 40, 40 ao 60 e 60 ao 80. E ele mostra como que grandes líderes, sejam empresariais ou políticos, sempre estão, ou a maioria das vezes, estão entre os 40 e 60 anos, por questões óbvias de experiência. E nessa fase de 40 a 60 anos, você replica tudo que você aprendeu ao longo da tua fase
de 0 a 20 e de 20 a 40, os valores. Quando a gente vê essa molecada que está chegando no mercado de trabalho hoje, ela vem amplamente defasada frente às demandas do mundo como um todo no Brasil. Então essas pessoas nós ainda teremos um problema sério de mão de obra, de qualificação de mão de obra no Brasil, que isso passa por um amplo, digamos, caminho para que o Estado tente mentir, os governos tentem mentir, falando que todos nós precisamos deles, afinal de contas a mão de obra é desqualificada, e essas pessoas chegarão sem a demanda necessária para isso, para atender essas demandas. Rapidamente, ontem eu fui fazer o exame de, da carteira de habilitação, de renovar a carteira de habilitação. Eu cheguei lá, um rapaz de 42 anos, inteiro tatuado na cara, e ele foi fazer a prova. E quando ele saiu, ele lá, super simpático, deu tchau e tal, e eu entrei na sala. A moça me falou assim, o cara não conseguiu fazer porque ele não sabe manusear um mouse. E aí eu pensei assim, eu falei assim, cara, quanto ele gastou para se tatuar inteiro? Será que ele não poderia usar esse dinheiro para aprimorar uma qualificação atual, que é de repente mexer num computador? Porque esse cara, ele não vai conseguir se colocar num mercado em altíssima mudança com inteligência artificial hoje em dia. De novo, sem juízo de valor de tatuagem. Eu tenho tatuagem, sem juízo de valor a isso, tá? Eu tô falando só, são escolhas dos recursos escassos. As pessoas preferem gastar, e custa caro você tatuar o corpo inteiro. Pegar esse mesmo dinheiro para aprimorar as suas qualificações técnicas, já que provavelmente o dinheiro ali não é abundante. Ô, Bruno, perdoe porque o horário da gente aqui na TVD, vamos fechar aqui TVD. Vamos pessoal, rápido. Você só para fechar, então meu ponto que eu quero dizer aqui isso demora, são gerações para mudar essa mentalidade. Isso precisa trazer novos conhecimentos, isso demanda tempo. Então eu acho que eu tenho 42 anos, não verei o país desenvolvido, mas eu consigo ver ele numa trajetória. A gente precisa parar de cavar, por enquanto a gente segue cavando. E como eu digo sempre, né? A gente é apenas uma pedra, né? Um tijolinho na parede daquela construção. Pessoal, Bruno, parabéns, pô, show de bola, um prazer enorme conhecê-lo. A audiência vai amando aqui. Pessoal, ficamos aqui agora na TVD, que é na hora do strike. Foi muito bom o programa. Gostaria de ter passado muito mais tempo com o Bruno aqui. Você continua sendo o nosso convidado. Você agora já é um participante aqui da nossa bancada. Sempre que tiver uma disponibilidade, o espaço está aberto para você. E amanhã, na mesmo horário, vocês assistem Delação Premiada. Bruno, muito show, obrigado, um prazer. E não vamos desistir de lutar para transformar esse país num lugar melhor para viver. Um grande abraço. Obrigado, um grande abraço a todos.